Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula 3 do módulo de Internet e Trabalho Web. Na aula passada, nós havíamos comentado um pouco sobre as teclas de atalho, alguns caminhos alternativos, falamos um pouco sobre o surgimento da internet, falamos também sobre a diferença dos tipos de navegadores, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de provedores. Vou apresentar para vocês o script, que é o que vai ser apresentado no, na nossa aula, né, no caso. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é um gerenciador pessoal, para que serve, quais são os tipos de gerenciadores, para que vocês entendam que não existe somente um tipo de gerenciador pessoal, existe vários. E nessa aula eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá. No caso, o e-mail, ele é o quê? Ele é um gerenciador pessoal. Ele é usado somente para poder enviar, receber informações, para poder enviar anexos, fotos, músicas, vídeos, qualquer tipo de arquivo. Só que ele existe um tamanho adequado para poder receber esse tipo de arquivo e enviar através do correio eletrônico. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. O endereço de e-mail pode ser feito utilizando diversos tipos de caracteres. E aqui tem um dos exemplos. Só que aqui eu coloquei um exemplo bem simples. Aqui no lugar, eu poderia colocar assim, ó. Luciano.oliveira. Aí eu posso colocar um número na frente. No lugar desse nome, eu poderia colocar o quê? Eu poderia colocar Gmail. Eu poderia colocar Outlook. Eu poderia colocar Hotmail. Você que sabe. Só que aí tem alguns que tem .com, tem outros que tem .br. Então vai depender, tá? Seja muito criativo ao criar o seu gerenciador pessoal. Lembrando que existe três tipos de gerenciadores pessoais. E os três tipos de gerenciadores pessoais são, vou colocar aqui na lista. Então, os três tipos de gerenciadores pessoais são um para estudo, outro profissional e o outro para redes sociais. Então eu recomendo que vocês saibam dividir esse tipo de recurso para poder não ficar misturando as coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas que só têm um e-mail e esse e-mail ele serve para tudo, para trabalho, os estudos, serve também para as redes sociais. Então imagina você receber notificação do Facebook, Instagram, Twitter, aí às vezes do WhatsApp. Aí você recebe propostas de trabalho, propostas de estudo. E aí você vai misturar tudo. Vai chegar um momento que você vai ter tanta informação no seu correio eletrônico que você vai ficar até perdido. E aí você vai achar que está tudo organizado, mas não. Está tudo uma bagunça. E aí você fica meio que perdido em tanta informação que contém no seu gerenciador pessoal. Então, eu recomendo, lembrando que gosto não se discute. Tem pessoas que são organizadas com apenas um gerenciador pessoal, mas tem pessoas que têm que ter dois, pelo menos. Ou tem pessoas que criam mais do que três ainda. Então, se você faz parte desse grupo de um, de dois ou de três gerenciadores pessoais, isso é ótimo. Eu só quero que todos saibam organizar bem os seus materiais, para depois não ficar pensando, poxa, que bagunça. Lembrando que a escolha é individual. Cada um de vocês toma o caminho que vocês acharem melhor. Então, nesse caso, eu recomendo que vocês estudem muito essa possibilidade de utilização de três e-mails.
Um e-mail para estudo, outro profissional e outro para as redes sociais. Então, logo aqui abaixo, nós temos um tipo de e-mail. Um e-mail bem simples, bem básico. Lembrando que cada um de vocês poderia criar um e-mail de acordo ao seu gosto. Você cria de acordo ao seu interesse. Tem pessoas que criam um e-mail bem criativo, tem pessoas que criam algo bem simples. Então fica a seu critério, como que você quer criá-lo. Então, se você for criar para o trabalho, eu recomendo que você crie aqui essa marcação azul com um nome bem criativo, mas que seja bem profissional. Normalmente o seu nome, seu sobrenome e algum número. Agora, se você for utilizar para redes sociais, para o estudo, aí vocês podem criar da forma que quiser. Só não utilize nomes muito estranhos para o correio eletrônico profissional. Mas antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês a divisão desse local aqui, para vocês terem uma base. Então vamos lá. Aqui, ó, esse local aqui que está sendo selecionado, ele é chamado de usuário, certo? Não esqueça. E aqui, ó, esse local aqui é chamado de separador. O Hotmail, ele tem três nomes, mas você pode utilizar o nome que você achar melhor. Você pode utilizar assim. Fala a verdade, eu vou escrever de uma forma mais bem organizada, para que vocês tenham a informação melhor. Beleza. Acho que assim fica bem melhor. Então vamos lá. Aqui, esse local aqui é chamado de nome de usuário. Esse daqui é o separador. O Hotmail ele tem três nomes. Ele é chamado de provedor, domínio e servidor. Qualquer um desses nomes é aceito, sendo que o .com ele é chamado de comercial. Então esses nomes vocês têm que aprender ou pelo menos gravar bem essa informação. O BR é o mais fácil de todos para poder entender, que é Brasil, que representa o nosso país. Então não esqueça, o e-mail ele é um gerenciador pessoal usado para enviar e receber informações. O endereço de e-mail pode ser feito utilizando diversos tipos de caracteres. Então você tem que ser bem criativo na criação do seu endereço de e-mail. Seja o mais criativo possível. Não fique inventando muito. Seja criativo, mas ao mesmo tempo saiba escolher bem as informações. Não estrague o seu e-mail. Seja profissional. E lembre-se que aqui é uma dica. Você pode utilizá-la ou não.
São 3 tipos de e-mail. Um para estudo, um para profissional e o outro para redes sociais. Espero que essas informações aqui tenha deixado bem claro o quanto que é importante. Agora nós vamos completar essa parte aqui, ó. Muito provável que você já deve ter ouvido falar desses nomes. Aqui tem esses aí e tem mais outros. Só que eu coloquei primeiramente esses para vocês entenderem o quanto que é importante. O Gov, ele é chamado de... é do governo, é governamental. O org, organizacional. Organizacional. O edu, educacional. E o net é chamado de network. Então, esses são os campos, né, no caso, né? Então, vocês podem até procurar na internet e verificar. Então, vou colocar aqui, ó, significado, por exemplo, .gov. Certo? Então, tá aqui, ó, o significado de gov. Aqui, ó, portais de governamentais. Então, é governamental. Certo? Vamos verificar se aqui no Wikipedia ele fala alguma coisa. Aqui, ó. Governamental. Certo? Então tá aqui, ó. Governamental. Esse é o significado do gov. E se vocês quiserem procurar os outros demais, como o org, o edu e o net, vocês podem procurar também. Deixa eu ver o significado de .net. O .net é de network. Vamos ver se aqui ele vai informar. Ó, o .net ele está informando que é referente à internet. Mas o net, o significado dele é network. Então, o significado dele é referente à internet. Mas não é assim, tá? É porque aqui ele está traduzindo a página. E net automaticamente é internet. Mas é network. E network é a própria internet. Então não esqueça que tem que gravar bem essas informações. Vai ser importante no futuro. Então essas são as abreviações dos setores, né? Porque no caso, o .com, ele é um setor comercial. O gov é um setor do governo, governamental. O org é um setor da organização, que é organizacional. O edu é um setor de educação, educacional. E o setor network, que é voltado para a internet. Então tenta gravar direitinho essas informações. Eu tenho certeza que no futuro vai ser essencial. Continuando. Aqui, ó. Os provedores de e-mail servem para permitir o uso da internet. Antigamente, as internets não era como é hoje, né, atualmente. Antigamente, a internet era necessária o uso de provedores da própria operadora que vai disponibilizar a internet. Por exemplo, a Vivo Telefônica. Antigamente, você contratava o serviço de internet e a Vivo te informava, ó, você vai ter que contratar um serviço de provedor. Aí você fazia o cadastro no provedor do Terra, ou você poderia fazer
no provedor UOL. Você contratava um serviço grátis. Quem tinha dinheiro naquela época contratava um serviço pago, mas quem não tinha contratava o serviço gratuito. Era só para poder criar um e-mail para você passar para a operadora e a operadora fazer o cadastro com aquele e-mail do provedor. E aí ele te dava acesso. Naquela época era um pouco mais complicada. Hoje, nós estamos numa situação muito mais tranquila com respeito à comunicação de internet. Hoje está tudo mais fácil, mas antigamente era complicado, viu? Antigamente era muito complicado. Agora está tudo mais fácil. Então fica a dica de como que funciona. E espero que realmente vocês consigam compreender a diferença desses campos, desses setores. E agora nós vamos para essa parte aqui, ó. Nós vamos para a parte da criação de e-mail. Nessa parte nós vamos aprender a criar algumas contas de e-mail e vamos também personalizá-la. E vou apresentar também algumas informações. Como, por exemplo, se eu for criar uma conta no Google, eu posso, por exemplo, vou editar aqui, né? Beleza. Ok. Prontinho. Não está pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar gmail.com. Se você quiser criar uma conta no Gmail, perceba que eu estou na minha conta, mas agora eu vou sair. Aí tá aqui, ó. Aí tá dizendo aqui, ó, usar outra conta. Se eu não tenho uma conta de e-mail, eu venho aqui, criar, e aí tá dizendo, ó, para mim, para meu filho ou para gerenciar o meu negócio. É para você. Então, se é para você, você clica para mim. E aqui você informa todas as informações. Uma coisa que vocês têm que compreender. Aqui, por exemplo, você colocou o nome. Vou colocar aqui Osmar Ribeiro. Se eu colocar aqui só Osmar e eu vier para cá, ó, olha só o que acontece, ó. Tá dizendo, ó, o seu nome de usuário deve ter entre 6 e 30 caracteres. Se eu colocar aqui Osmar.Ribeiro. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Este nome de usuário já está em uso. Tente outro. Então é aí que as pessoas desistem de poder utilizar o e-mail da forma correta. Por quê? Eles vão optar pelo mais fácil. Olha só o e-mail que ele disponibilizou aqui para mim. Ó. Olha só. Não tem nada a ver com Osmar. Olha só. Aí o que que eu faço? Eu tenho que ficar o quê? Tentando. Osmar Ribeiro 80. Vamos ver se ele vai aceitar. Olha só, ele não aceitou. E se eu colocar 8080? Aí, ó. Agora sim ele aceitou. Então, sempre que aparecer o texto vermelhinho aqui, é porque ele não aceita. Agora, se ele ficar dessa cor aí, cinzinha, é porque ele aceitou. E aí, o que que você tem que fazer? Você só precisa anotar. Nunca confie na sua cabeça, porque nós somos falhos. Mesmo que você tenha muita confiança, eu não vou esquecer,
eu nunca esqueço dos meus compromissos. Tudo bem, mas depois não diga que eu não avisei. Porque todo mundo é falho. Todo mundo esquece. Isso é normal. É natural do ser humano. A gente comete erros. Então fica a dica. Faça as anotações da forma correta. Guarda as informações. Tá bom? Para que vocês não cometam nenhum tipo de erro no futuro. Depois que você avançar para o próximo tópico, não esqueça, coloca a senha, confirma a mesma senha e vai para o próximo tópico. Pegando o próximo tópico, você vai ter que inserir o seu telefone celular ou colocar um e-mail para poder recuperar a senha caso você perca. E pronto. É bem simples. Agora, e se eu quiser criar no Outlook? O Outlook é a mesma coisa. Criar conta gratuita. E aqui ele te fala, ó, criar uma conta. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, Osmar.Ribeiro. Se eu clicar em próximo, ele já diz, ó, alguém já tem este endereço de e-mail. Tente usar outro. Aí está dizendo, ó, solicite um dos que estão disponíveis. Olha só, pelo menos o Outlook ele dá opções melhores para você, ó. Aqui, ó, Osmar Ribeiro 2021. Aí tem o 1905, tem o 90 também. Então, é bem interessante. Aí, por exemplo, você clicou nesse, pronto. Aí você avança. Então, o Outlook ele te dá algumas opções até melhores, um pouco mais profissional do que o Gmail. E aí, depois que você avançar, ele vai fazer o mesmo procedimento que o Gmail. Ele vai solicitar que você coloque as informações corretamente, tipo, coloca a data, coloca a hora, dia, mês. Ele vai querer também que você coloca algumas outras informações, como telefone celular, um e-mail para poder recuperar a senha, caso você perca, essas coisas. Então, fique atento a esse tipo de informação. Nesse caso, eu vou dar seguimento na minha conta do Gmail. Aí tá aqui, ó. Fazer login e aí eu vou colocar o meu canal de aula, certo? Vou colocar aqui o meu canal de aula. A senha já está aqui. E aí eu vou acessando o meu e-mail. Pronto. Aqui estou. Então eu estou no meu gerenciador pessoal, no qual eu vou apresentar para vocês algumas configurações. Essas coisinhas aqui, ó, eu nem preciso. Isso aqui eu posso excluir, não tem problema nenhum. Então, vamos ver o que a gente tem para poder aplicar de aula. O que eu vou mostrar para vocês? Como personalizar contas. E também vou mostrar as propriedades dele. Então, vamos começar com a personalização, que é bem básica. É bem simples. A personalização, ela fica aqui, ó. Clica na engrenagem, que está aqui bem perto do seu nome de usuário, e você vai clicar aqui, ó. Visualizar todos os temas. E aqui você escolhe o tema que você quiser, ó. Tem vários temas bem legais. Tem muito mais opções do que qualquer outro servidor. Aí pronto, ó. Eu cliquei nele e apareceu. Olha só que legal. Ah, eu acho que eu vou deixar isso aqui, ó. Da praia, achei bem interessante. Uma cor bem legal. É uma paisagem bem interessante. Então, adorei essa imagem. Então, acabamos de fazer a nossa personalização do nosso Gmail. Agora, como que está a parte da personalização de conta? E no caso, acabamos de personalizar, no caso. E agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do e-mail. Aqui, ó, no canto esquerdo,
você vai perceber que tem um local chamado o quê? Caixa de entrada. O que que significa caixa de entrada? Caixa de entrada significa todos os e-mails que você recebe. Então, todos os e-mails que você receber vai ficar guardado aqui. Esse com estrela é para você marcar todos os seus e-mails como algo importante. Por exemplo, ó, eu excluí alguns e-mails, certo? Eu excluí. Beleza. Vou colocar aqui na caixa de entrada de novo. E olha só, tá aqui, ó. Selecionar e eu vou clicar na estrela. Quando eu clico na estrela, ele vai ficar aqui, ó. Todos os e-mails que eu marco com uma estrela, ele deixa guardado como algo importante. Já que eu mandei para a lixeira, ele sumiu daqui. E esse aqui é a caixa de adiados. Então, um local no qual que você adia, né, para poder enviar ele outra hora, né, em algum outro momento. É como se você tivesse utilizando o rascunho. Ah, eu não vou enviar agora, vou enviar depois. Itens enviados são tudo que você envia do seu correio eletrônico. Então, toda vez que você for enviar alguma coisa, ele vai ficar aqui. A caixa de rascunho é tudo que você cria. Então, por exemplo, você clicou aqui, ó, você escreveu alguma coisa aqui, ó. Você, por exemplo, escreveu aqui, coloquei aqui o luciano.oliveira1985@gmail.com. Aí, de repente, eu saio. Aí eu fecho aqui, ó. Quando eu fecho aqui, ó, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar exatamente aqui. Mas por que que ele fica aqui? Porque tudo que você faz incompleto, ele te dá a opção para que você possa enviar no futuro. Agora, se você não quiser, é só excluir, mandar para lixeira. E mais para baixo ainda tem outras opções, como algo que é importante, tem um chat que é o bate-papo, os e-mails programados. Aqui mostra todos os e-mails, a caixa de spam, né, que é os arquivos com suspeita de vírus, a lixeira, e aqui tem algumas outras propriedades, como categoria, social, atualização, tem os fóruns, e também existe a possibilidade de você criar pastas. Ok? Então fiquem atentos. E aqui tem diversas ferramentas para que vocês possam desfrutar da melhor forma possível. Aí tá aqui, ó. Criar novo marcador. Você pode criar novos marcadores. Aqui tem as categorias. Então, aí fica a seu critério, galera. Como que vocês querem. Aí se você quer o menu aberto ou fechado, fica a seu critério também. Assim fica até bonitinho. Aí aqui tem as reuniões. Aqui é para você adicionar uma conversa com alguém. E aqui tem as propriedades do e-mail, tipo, ó, agenda, que no caso seria o calendário. Você pode colocar no Keep,
E aqui, você pode criar algum tipo de anotação básica. Aqui você pode criar alguma tarefa simples. E aqui você pode criar a sua lista de contatos. Então fica a dica com respeito às propriedades do e-mail. Uma outra coisa, tem muitas pessoas que têm problemas para poder distinguir esse tipo de informação. O remetente. Aqui, ó. Você vai criar uma mensagem. Você vai mandar uma mensagem para uma pessoa. Esse para é para o destinatário. Então, sempre que você for enviar um e-mail para uma pessoa, não esqueça, esse para é sempre para a pessoa que você quer enviar. E uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, é com a falta de caractere. Se você inserir um caractere a mais ou a menos, essa pessoa pode não receber. E aí você acaba perdendo algum tipo de proposta, ó, alguma coisa importante da sua vida, né? Pode ser uma proposta de emprego, uma proposta de estudo, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, fique atento para esse tipo de informação. Agora, quem que é o remetente? É quem está enviando. Então, a pessoa que estiver criando essa correspondência aqui se chama remetente. E o para é o destinatário, que é a pessoa o qual vai receber essa correspondência. Então, se você estiver escrevendo ela, você é o remetente. E a pessoa que vai receber essa correspondência é o destino, destinatário. Então fique atento. Agora vamos entender um pouco sobre os campos de preenchimento do nosso e-mail. Como eu havia dito antes, tá aqui, ó, para o e-mail do destinatário. Aqui eu não fiz nenhuma configuração. Eu não fiz nenhum tipo de configuração nas minhas propriedades. Mas eu posso configurar aqui só para poder ficar as informações corretamente. Vou habilitar o D. Aqui tem os marcadores, ó, a caixa. Aqui tem muitas informações, muitas. E aí a gente configura exatamente a informação que a gente achar que é necessária. Então fiquem atentos, pois tem muita informação que vocês não podem habilitar e outras você tem que habilitar. É só questão de ler com atenção. Leia com atenção antes de poder marcar as opções. Ó, aqui é uma assinatura, ó. Para quem não sabe o que é uma assinatura, já já eu vou explicar mais detalhado. É só encontrar um local que está escrito D. Quando encontrar o local escrito D, aí nós estamos no lugar certo. Parece que não tem a opção para você habilitar o D do, do remetente. Porque se não está aqui, não vai estar em nenhum outro lugar.
deve estar em algum canto e esteja uma letra bem pequenininha. E essas letras é difícil para poder fazer a leitura. Tá vendo? Não aparece. Nadinha. Provavelmente ele não mostra. Ou poderia mostrar aqui, né? Ó, exibir na lista de marcadores, ó. Aí ocultar, o outro tá mostrar, ocultar. É, aqui é para você criar algum tipo de marcador. Então é isso aí, pessoal. Referente a essas configurações, espero que todos tenham entendido. Então, aí eu cancelo e vamos voltar para cá. Agora o próximo. Lembrando que, lembrando que o para, lembrando que o para é o destinatário, o de é o remetente e o de é a pessoa que está criando esse e-mail. Nunca esqueça da diferença desses dois: o que envia e o que recebe. O que está enviando é o para, quer dizer, o que está enviando é o de, que é o remetente, e o que recebe é o para, que é o destinatário. Então a gente não pode esquecer da diferença entre os dois. Esse CC se chama concópia. E como que eu faço para habilitá-lo? Ele está aqui, ó. É só clicar em cima do CC. E observe, ele está aqui. E para que serve esse campo do CC? Ele serve exatamente para poder criar uma cópia do e-mail. Então, por exemplo, eu vou enviar uma cópia para vocês, ou melhor, eu vou enviar um e-mail para vocês e vou mandar uma cópia CC para a coordenação. Então quer dizer que eu mandei uma para vocês, eu mandei uma para todos vocês e mandei uma, inclusive, para a coordenação. Aí tem muitas pessoas que se perguntam, mas por que mandar como CC? O CC é só para poder mandar uma cópia do artigo. Tem pessoas que não se importam em mandar como CC. Mas por que que é bom a gente mandar como CC? Porque é para poder separar os departamentos. É um modo de respeitar a hierarquia. E para quem não sabe o que que é uma hierarquia, é um setor onde que divide quem está em um cargo acima do outro. Então, é, por exemplo, eu sou professor e aí tem os alunos. Eu estou acima dos alunos. E acima de mim está o coordenador. E aí acima do coordenador está o diretor. E acima do diretor está o dono da empresa. Essas coisas. Então, isso aí é uma hierarquia. Então a gente tem que saber separar também. O próximo tópico é o CCO. O CCO também é com cópia, só que é com cópia oculta. O que que é uma concópia oculta? Concópia oculta é nada mais nada menos que você enviar uma correspondência para a pessoa, sendo que a única pessoa que vai poder saber ou ver que você está ali como CCO é só quem criou e a pessoa que está recebendo com cópia oculta. Quem está recebendo como para e CC não irá saber. Então estará o quê? Oculto. Estará guardado. Então essa é a diferença entre você receber como CC
e como CCO. A diferença entre os dois é essa. Então fique atentos a esse tipo de diferença entre maneiras de você enviar. O para é o destinatário, o D é o remetente, o CC é uma cópia do arquivo, o CCO também é uma cópia do arquivo, porém é um arquivo oculto. E para quem não sabe o significado de oculto, é escondido. O campo de assunto é esse daqui, ó, onde que você vai abordar, é o campo que você vai abordar do que se trata. Aqui você vai colocar assim, por exemplo, coloca assim, projeto. Aí você vai colocar apresentação. Ou então você coloca trabalhar. É só para vocês colocarem algum tipo de informação que se refere ao tipo de e-mail que você está enviando. Se você está enviando algo com respeito a trabalhar, então você vai colocar lá, trabalhar. Você vai estudar, você coloca lá estudo. Você vai apresentar, coloca lá apresentação ou projeto. Você tem que colocar algo que refere-se ao que você está fazendo ou o que você irá fazer. Então não esqueça e nem confunda esse tipo de informação porque vai ser essencial também. Mais abaixo ainda, o campo de mensagem, que é aqui, ó. É a nossa área de trabalho. É aqui que você vai escrever sua carta. É aqui que você escreve sua informação. Então fique atentos que na área de trabalho ela serve exatamente para você colocar a informação sobre a sua carta, a sua correspondência. E aí você seja o quê? Bem criativo para poder criar a sua correspondência, para você criar a sua carta. Não escreva de qualquer jeito, porque dependendo do lugar que você tiver que enviar, você tem que ser o mais criativo possível. Você tem que escolher bem as palavras. Dependendo do local, tem pessoas que cobram muito isso. Então seria muito bom e muito importante que você saiba escolher bem as suas palavras. Escreva de uma forma muito profissional. Escolha palavras com coerência. Seja uma pessoa diferenciada. E também evitar os erros de ortografia, né? O próximo tópico, anexo. O que significa anexo? É quando você vai enviar uma correspondência junto com uma imagem, ou um trabalho, ou um texto, ou alguma coisa assim do tipo. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui embaixo, perto de enviar, tem um local que está escrito aqui, anexar arquivos. Ele parece um clips. Parece né? Aí, por exemplo, eu vou escolher um arquivo aqui, ó. Vou na pasta Downloads e eu vou clicar nessa música aqui, ó. Vou clicar nessa música aqui. Ou melhor, vou clicar nessa música não. Vou clicar nesse arquivo aqui, ó, chamado saque. Olha só, ele está carregando. Beleza. Só que aqui está dizendo que o arquivo está bloqueado por razões de segurança. Eu vou escolher outros arquivos aqui, mas eu sei que ele não vai permitir. Observe atentamente. Ele está dizendo aqui, ó, os arquivos grandes devem ser compartilhados com o Google Drive. O que significa isso? Quer dizer que ele só vai permitir que você envie um link para que a pessoa faça o download.
E o que significa isso? Quer dizer que a pessoa vai te mandar um link para que você clique nele para poder fazer o download, né? No caso, você vai baixar os arquivos que a pessoa enviou através daquele link. É muito mais prático. Por quê? O Gmail, ele não permite mais do que 25 megas. Tá dizendo aqui, ó. Serão, ó, os arquivos com mais de 25 megas serão automaticamente enviados para o Google Drive. Um link para download será incluído nos seus e-mails. Ok, entendi. Mas eu vou cancelar porque eu não quero criar um link. E esse outro aqui, eu cancelo. Então é para isso que serve o anexo. Lembrando que para você anexar, é só fazer isso aqui, ó. Suponhamos, eu vou aqui na pasta documentos. Aí suponhamos, eu seleciono aqui, ó, projeto e o Microsoft Windows. Vou clicar com o botão direito nos dois, ou um nos dois, né? Um dos dois eu vou clicar. E vou clicar aqui, ó, adicionar para documentos RAR. E tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Quando eu dou dois cliques nele, ele vai me mostrar que lá dentro contém dois arquivos, ó. Tá aqui, ó. Aqui dentro tem dois arquivos. Mas eu não preciso desse arquivo porque era só para poder mostrar como é que compactava. Então, é para isso que serve o anexo, para você enviar alguma informação junto à mensagem. Eu vou deixar o tópico de assinatura para o final. A caixa de spam. A caixa de spam foi o que eu passei para vocês antes. É aqui, ó. Por enquanto ela está vazia, mas ela só serve para poder receber as mensagens que você suspeita, ou melhor, você não. O próprio provedor ele suspeita que é um vírus. Então toda vez que ele suspeitar que é um vírus, ele vai enviar para a caixa de spam. Ele recebe na caixa de spam no automático, tá? Então, quando o seu gerenciador pessoal suspeitar que é um vírus, ele vai receber na caixa de spam. Chegou na caixa de spam, se for realmente um vírus, o seu gerenciador pessoal estará seguro. E aí você pode ficar despreocupado. O tema foi o que eu passei anteriormente. E espero que todos tenham conseguido entender o quanto que é importante a personalização. Mas eu vou voltar lá para poder mostrar. Então tá aqui, ó. Vou excluir aqui o rascunho. Então tá aqui, ó. As opções. Eu posso escolher os temas que eu quiser. Posso escolher os tipos de padrões também. Fica a seu critério. E aqui, ver todas as configurações, que é onde que a gente vai configurar o que a gente achar melhor. Pronto. Feito isso, agora vamos para o tópico final, que é a apresentação pessoal, chamada de assinatura. Essa assinatura, ela é bem simples e fácil de poder entender, tá? Não tem segredo. Ela é muito tranquila. E como que a gente vai compreender essa assinatura? Da seguinte maneira: nós vamos voltar lá para as configurações avançadas do gerenciador pessoal. Já vou até fechar aqui. Clico lá nas configurações avançadas. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem um local que está escrito assim, ó. Assinatura. Tem assinatura. Eu vou clicar em criar nova. E aqui eu posso escrever um nome que eu quiser. Por exemplo, vou colocar meu nome e vou clicar em criar. Pronto, eu estou na minha assinatura. Porém,
agora eu vou criar uma assinatura para esse local, certo? Então, eu faço isso, ó. Eu venho aqui e coloco, ó, por exemplo, coloco assim, Luciano de Oliveira. Coloquei Luciano de Oliveira e aqui embaixo eu vou colocar Revolutime. Aí eu vou inventar aqui um telefone. E vou inventar um e-mail. Todas essas informações são fictícias, certo? Então, aí o que que eu posso fazer também, além disso? Essa assinatura, ela está base, mas se eu quiser eu posso personalizá-la. Assim, ó. Eu posso alinhar tudo no meio, eu posso escolher a fonte que eu quiser, por exemplo, coloquei Geórgia, colocar negrito, colocar itálico, ou colocar no tamanho grande. E os outros demais eu posso colocar também do tamanho grande. Só que daí eu vou eu vou personalizando de acordo com o meu gosto. Se eu quiser colocar enorme, mas enorme fica muito estranho. E aí pronto, ó, fiz isso aqui. Aí eu posso também trocar a cor. Isso aqui é um exemplo, tá? Lembrando que poderia ficar assim ou pode ficar até melhor. Tudo vai depender de como que você quer. Depois de fazer isso aqui, não esqueça de vir aqui, ó, padrões de assinatura, ó, para o uso de novos e-mails e para o uso de respostas e encaminhamento. Tá marcado 100. Você sempre vai marcar a sua assinatura, certo? Então não esqueça disso. Agora sim, a gente pode salvar. Prontinho. Aí o que que eu faço, ó? Quando eu clico em escrever, aparece a minha assinatura. Se eu, se eu for aqui na lixeira, pegar um e-mail e eu clicar aqui em responder, ó. Se eu clicar em responder, você vai verificar, ó, inserir assinatura, ó. É, esse e-mail aqui ele não vai, mas não tem problema. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que todos vocês tenham compreendido esse material. Para poder deslogar da sua conta é bem simples. Basta você clicar aqui no emblema da sua conta e clicar em sair. E pronto. Ok. Aula encerrada. Meus amados, espero que todos vocês tenham gostado desse material. Agradeço aí pela participação. Agradeço aí por vocês continuarem firme e forte. Esse material não é difícil, mas com consistência, com determinação, vocês vão aprender isso e muito mais. Quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Se cuidem, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Não esqueçam de realizar as tarefas conforme sempre foram solicitadas. Lições de livro e lições de plataforma. Então, conto com vocês na próxima aula. Falou, galera. Um abraço. Se cuida. Fica com Deus. Tchau, tchau.